Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Diário do TST. Eu, neste canal, ajudo os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança a aplicarem de maneira simples e fácil normas e programas na área em que atua. Sou Gustavo Vanck, auditor interno de Sistemas de Gestão Integrado, coordenador da mesma área e técnico em segurança do trabalho. No dia de hoje, nós vamos tratar de direcionamento estratégico. Você sabe o que é um direcionamento estratégico? Qual ferramenta utilizar para isso? Então, vamos assistir esse vídeo que nós vamos tratar disso no vídeo de hoje. Então, fica aí e acompanhe o vídeo. Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje, como eu falei no comecinho, nós vamos falar de direcionamento estratégico, de planejamento estratégico e de uma ferramenta que nós devemos aplicar para entender e aplicar no nosso dia a dia. Que ferramenta é essa? Ferramenta chamada SWOT. 4 palavrinhas em inglês que também traduzido para o português ficou como ferramenta fofa, né? Então, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Mas o que é isso, Gustavo? Que ferramenta que é essa? Para que eu utilizo esse raio desse SWOT, dessa fofa? Essa ferramenta, ela vai te auxiliar no direcionamento, no planejamento da área de segurança do trabalho. Como? Você vai entender a organização, você vai reconhecer quais são os pontos fortes e os pontos fracos e vai determinar um plano de ação. Basicamente é isso, de uma maneira bem simples, né? Só que não. Então, é isso que nós vamos entender. A ferramenta SWOT, ela auxilia no direcionamento estratégico. Mais uma vez, a gente pega as ferramentas que foram desenvolvidas para a qualidade e aplica dentro da área de segurança do trabalho. E se você analisar aí depois desse vídeo, você vai ver que essa ferramenta a gente pode aplicar em qualquer lugar. Exatamente. Até na sua vida pessoal. Você quer ter uma carreira, alavancar a carreira profissional sua, você pode aplicar o SWOT. Você quer planejar uma viagem, você pode aplicar o SWOT. Você quer montar uma empresa de consultoria, por exemplo, você pode aplicar o SWOT. Porque essa ferramenta, ou SWOT ou a fofa, que é a mesma coisa, depende de como você a conhece, vai mostrar e vai fazer com que você raciocine e pense sobre uma determinada situação. Então, ela é uma ferramenta também que vai te auxiliar a enxergar as suas características, as características da sua empresa, o ambiente que você está inserido. Tudo isso essa ferramenta vai te auxiliar a enxergar. Então, essa é a importância, você ter esse direcionamento. E aqui cabe uma ressalta que você, sabendo a direção, sabendo qual é o caminho que você vai tomar, os seus resultados vão ser diferenciados. O resultado da área que você está aplicando o SWOT vai ser diferenciado. Você vai ver que fica muito mais claro para você tomar uma decisão, fica muito mais claro para você ter o direcionamento da sua área ou da empresa que você está atuando. Você entende qual é o caminho a ser trilhado. Então, o maior benefício, conhecer a empresa e aplicar as medidas corretas e saber o direcionamento correto. O frigir dos ovos, como eu sempre falo, e vocês vão ver isso em praticamente grande maioria dos vídeos que eu faço, é o resultado na produtividade e na lucratividade. E a consequência disso, isso é o que você vai vender para o seu supervisor, para o seu gerente, para o dono da empresa. E em paralelo a isso, você vai ter um ambiente seguro, você vai ter um ambiente saudável, você vai ter o trabalhador que vai vir trabalhar para a sua empresa e vai vir trabalhar e volta para casa contente porque ele não está correndo risco, ou se o risco que ele está correndo, ele tem medidas de controle que vai garantir a saúde dele. Ah, Gustavo, mas acidente pode acontecer. Sim, concordo, mas com medidas de controle adequada, essa probabilidade diminui. E como que eu sei isso? Utilizando ferramentas. Uma delas é o SWOT, direcionamento estratégico. Você vai conhecer isso no vídeo de hoje. Então, não saia daí e a gente vai continuar falando. Então, isso é o maior benefício. Você ter essas vantagens que eu falei para você. Primeiro, conhecer. Segundo, o ambiente. E, por fim, o que você vai vender para a empresa
é a lucratividade e a produtividade na aplicação dessa ferramenta. Inclusive, se você aplicar e der resultado, você pode mostrar para o seu gerente, para o dono da empresa, que se ele fizer isso para a organização como um todo, o resultado vai ser melhor ainda. Olha só a chance que eu estou te dando. Você ter conseguir alavancar a sua carreira profissional aplicando uma ferramenta muito simples e vendendo essa ferramenta para o seu gerente, supervisor, encarregado ou até mesmo dono da empresa. Então é importante a gente entender isso. E você aplicou essa ferramenta, né? A gente vai falar um pouquinho de melhor como que a gente utiliza essa ferramenta daqui a pouco, mas você aplicou essa ferramenta e você vai precisar acompanhá-la. De quanto em quanto tempo, Gustavo? Eu preciso rever isso. Depende do plano de ação que você montou. Depende dos prazos que você determinou. Né? Normalmente se refaz o planejamento estratégico, se refaz o olhar estratégico com essas ferramentas uma vez por ano. Mas dentro dela pode existir algumas mudanças. E aí você teve alguma mudança, você vai lá na ferramentazinha, analisa aquilo que você já fez e aplica as mudanças e refaz o seu planejamento estratégico. Então, sempre quando a gente trata de gestão, sempre quando a gente tem esse olhar para a administração, para o gerenciamento, para tomar conta de uma área, são ferramentas que eu falo que são ferramentas vivas, porque elas são dinâmicas conforme o tempo vai passando. Você não vai ficar simplesmente fazer e colocar lá e esperar o resultado no final. Não, você tem que acompanhar. E qualquer mudança que você faça dentro da sua organização que afeta o direcionamento estratégico, você tem que rever. Então você entende como é dinâmico, como o negócio é vivo? Então não vai fazer com que você fique sentado na cadeira esperando as coisas acontecerem. Não, você tem que sempre estar monitorando, olhando, fazendo follow-up. Então, sempre que acontecer algo, você tem que rever. Se pelo menos, se essa mudança ou se aquilo que está gerando isso vai afetar o direcionamento estratégico ou não, ou qual é a parte que ele vai afetar. Então tem que entender isso muito bem e tem que reavaliar e reanalisar a ferramenta no caso de mudança. Se não tem nada de mudança ao longo desse período, pelo menos uma vez por ano senta, conversa, analisa tudo de novo, vê como foram os resultados ao longo do ano, o que foi positivo, o que não foi negativo, e aí você refaz para o ano seguinte. Sempre se faz, é ideal que se faça pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Para você poder, dali, tirar os seus indicadores, tirar os seus objetivos, implantar os planos de ação e comunicar isso para a organização. Já estou dando um spoiler, hein, do como que aplicar essa ferramenta. Então, preste atenção. E, olhando para tudo isso, você pode estar se perguntando, mas por que eu vou aplicar? Por que eu vou trabalhar? E se eu não trabalhar, eu posso deixar isso de lado, né? Então, como eu falei já um pouquinho no vídeo, graças desses benefícios. E se você não faz, o que acontece? E aí vem o grande erro que eu falei no começo do vídeo e estou trazendo agora. O empresário, as pessoas, quem está envolvido com gerenciamento, não se preocupa em planejar, não se preocupa em fazer um direcionamento estratégico para qualquer coisa. Existe uma cultura no Brasil, ou pelo menos em algumas, nas empresas e nas pessoas com quem eu conversei, com quem eu tenho networking, não se faz planejamento. Nem na área da qualidade, nem na área do meio ambiente, nem na área da segurança do trabalho, e muito menos num direcionamento estratégico com relação ao futuro da empresa, quais são os investimentos, como é que ela vai comprar máquina. Não existe isso. Então, o maior erro que você comete é não elaborar um plano estratégico, é não ter um direcionamento estratégico. Se você não tem esse direcionamento estratégico, você está sempre apagando incêndio, você está sempre correndo atrás de algo que você precisa fazer. Se você tem um direcionamento estratégico, planejamento para isso, você vai ver que isso fica muito mais claro e você está um passo à frente
de algo que possa acontecer. Você já olhou para aquilo, você já imaginou que aquilo possa acontecer. Então você tem um olhar, um caminho. Então o maior erro das pessoas é não fazer esse direcionamento estratégico, é não utilizar e aplicar essa ferramenta como outras que a gente tem. Diagrama de Chikawa, metodologia de análise e solução de problema, enfim, tantas outras aí que a gente conhece. E eu vou dar, junto com o direcionamento estratégico, eu vou dar duas ferramentazinhas, vou explicar duas ferramentas que eu já falei e falo em todos os vídeos, que é muito importante para a área de gestão, tanto da segurança do trabalho, como meio ambiente, como qualidade. Aí vocês vão ver que vai fechar todo o ciclo. Muito bem, e falei, expliquei, mostrei os benefícios para você, e por onde que a gente começa? Qual é o start para aplicar essa ferramenta dentro da organização? Primeiro de tudo, você tem que entender a organização e qual é o objetivo dela. Qual é o pensamento com relação à segurança do trabalho, por exemplo. Então, você vai reconhecer, entender como é que a organização está, e aí você vai chegar com quem toma a decisão e vai conversar com ele e entender qual é a preocupação dele, por exemplo, com relação à segurança do trabalho. O que ele pretende com isso? E aí você vai analisar, né, quais são as necessidades, quais são os pontos que você deve melhorar, e com esse reconhecimento e com o direcionamento, qual é o sonho. Porque quando você pensa em um direcionamento estratégico, você está pensando num sonho, num objetivo maior. Por exemplo, eu, dentro da área da segurança do trabalho, eu estou começando a implantar a cultura de segurança do trabalho dentro de uma organização que não tem, ou a cultura é muito pequena, ainda as pessoas não têm essa afinidade com a segurança do trabalho. Então, qual que é o seu maior objetivo? Qual que é o seu direcionamento estratégico? Qual que é o alvo, o ponto que você tem que atingir? A mudança da cultura. Então, isso é o que você vai colocar como objetivo maior, como objetivo macro, pensando na segurança do trabalho. Pensando em direcionamento estratégico para a organização como um todo, ela pode estipular que ela queira aumentar a participação de mercado dela de 10 para 20%. Esse é o objetivo macro, né, dentro da organização. O caminho é onde você quer chegar, é o sonho. Então você estipulou o objetivo macro, você definiu esse grande alvo que você quer atingir, no nosso caso, a implantação e a mudança da cultura da segurança do trabalho dentro da organização, e aí a partir daí você vai começar a aplicar a ferramenta. Como assim? Então, primeiro, criou, estabeleceu seu objetivo, entendeu-se e sabe-se qual é a organização, como é que ela está, e aí eu vou para dentro da ferramenta. Dentro da ferramenta você vai ter forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Forças. Então, antes disso, voltar um pouquinho, para ficar claro e ficar fácil para vocês. Vocês não vão conseguir, de novo, né? Vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Vocês vão precisar de uma equipe multidisciplinar. Normalmente, gerenciamento e gestão não se faz nada sozinho. Primeiro porque você precisa de outras competências, você precisa de outras pessoas agregando valor e conhecimento a essa aplicação dessa ferramenta. Então você vai definir um grupo de pessoas ali, produção, gerência, alta direção, operacional, para poder aplicar e entender quais são os pontos da ferramenta. Então esse é o primeiro passo. Você vai definir essa equipe multidisciplinar, e com essa equipe multidisciplinar montada, você vai para aplicar a ferramenta dentro do seu objetivo, que a gente já comentou aqui. Começar pelas forças. Então você vai fazer um quadrinho, eu vou colocar aqui em cima o desenho da ferramenta para vocês entenderem. Então você vai colocar o quadrinho, dentro desse quadro você vai pegar, pode ser uma folha de sulfite, uma folha A3, ou mesmo dentro do computador, você vai dividir ela em 4. Vai colocar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Forças e fraquezas, ambiente interno. Então,
quais são as forças e as fraquezas da organização enquanto ambiente interno. Tudo que envolve o interior da organização. Oportunidades e ameaças, ambiente externo. Então, vamos começar pelas forças. Junto com a equipe multidisciplinar, inclusive com pessoas que conhecem o mercado e tudo mais, você vai definir quais são as forças, o que essa empresa, o que a sua organização tem de forte, tem de potencial, o que ela é diferente com relação às outras ou dentro da própria organização. O que eu tenho de vantagem, o que eu sou bom fazendo, o que a empresa tem de melhor dentro dela. Aí você vai fazer essa relação dessas situações, de tudo que tem de positivo dentro da organização. Como que eu faço isso? Como que eu elenco isso? E a gente vai utilizar essa ferramenta para as outras três também. Para descobrir isso, você vai utilizar a ferramenta Brainstorm, por exemplo, ou chuvas de tempestade de ideias, alguma coisa nesse sentido. Você vai jogando ideias, são ferramentas que você vai utilizar em conjunto, tá? Você vai jogando ideias, vai escrevendo tudo isso, e aí você faz, a equipe, né, que eu tô falando, você, a equipe, faz uma análise depois dessas ideias que foram levantadas. Nesse momento que você está fazendo essa tempestade de ideias, ou brainstorming, ou chame como você quiser, você vai anotando tudo e não iniba as pessoas, deixa as pessoas falando. Ah, mas parece uma baita de uma besteira. Deixa, vamos anotando. É nesse momento que a criatividade aflora e as ideias vão saindo, e dentro de algumas ideias que parecem meio bobas, você vai ver que tem algumas ideias muito fortes. Tudo em cima disso que está sendo falado. Anota e aí você faz o filtro depois. Anotou as forças. Primeiro passo, anotei as forças. Segundo passo, eu vou ver as minhas fraquezas. Então, pego as fraquezas da mesma maneira. Pego a ferramenta do Brainstorm, tempestade de ideias, e vou dizer quais são os pontos fracos da minha organização. Qual é o tendão de Aquiles da minha organização? Então, você vai colocar tudo que é ruim, tudo que é negativo da organização. Mesma coisa, anota tudo, depois você faz o filtro. Fez o filtro, deixa anotado. Recapitulando, temos uma folha, tamanho computador, dividido em 4, coloquei forças, anotei as forças, coloquei as fraquezas e anotei as fraquezas. Agora eu vou lá nas oportunidades, que é ambiente externo. Então vou pegar as oportunidades e olhar para o ambiente externo, olhar para o mercado. O que eu tenho de diferencial? O que é o meu melhor perante ao mercado, perante ao ambiente que eu estou inserido, à comunidade, à cidade, ao estado, ao país que eu estou inserido. Qual é o meu diferencial? Essa é a primeira situação. Segunda situação, dentro das oportunidades. O que eu tenho dentro do mercado que eu falo, dentro desse ambiente externo que a empresa está inserida, que eu consigo aplicar dentro da minha organização que vai melhorar o que eu já sou bom. Então, essas são as oportunidades. De repente, para você dentro da área de segurança do trabalho, você tem uma tecnologia que está disponível no mercado, que está disponível para ser aplicada, e você enxerga aquela tecnologia como uma oportunidade para você ter um diferencial, você vai adquirir essa tecnologia, seja equipamento, seja poder intelectual, né, conhecimento, e aplicar dentro da sua organização. Então, são essas as oportunidades. Mesma ferramenta. Vou lá no Brainstorm, jogo todas as ideias e depois eu faço o filtro. Então, cada etapa que você tem que mudar o foco. Então, você vai olhar para as oportunidades, vai olhar para o ambiente externo que essa empresa está inserida e quais são as oportunidades que ela tem com relação a esse ambiente que ela está inserida. Fiz, analisei e anotei dentro daquele quadrante de oportunidades. E por último, eu vou nas minhas fraquezas, que é justamente as fraquezas voltadas para o mercado. Então, o meu concorrente, por exemplo, ele tem um programa de diálogo diário de segurança mais efetivo que o meu. O cliente ele tem uma tecnologia melhor que a minha.
o cliente eu falo, né, o ambiente externo, ele tem um maquinário mais atualizado que o meu, e isso vai gerar uma segurança maior para o colaborador que trabalha naquela empresa do que na empresa que eu tenho, que eu estou trabalhando, que eu estou inserido. Então você tem que aplicar e você tem que colocar essas fraquezas para fora dentro da mesma ferramenta. Eu vou lá no brainstorming, faço a tempestade de ideias e depois faço a análise disso e aplico dentro da ferramentazinha. Eu vou ter os 4 quadrantes preenchidos. Muito bem, então eu defini quais são as minhas oportunidades, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças e quais são as minhas ameaças. O que eu faço com tudo isso? Tá tudo anotado, registrado. O que eu faço com tudo isso? Você vai pegar cada um desses tópicos que você definiu, cada um desses tópicos que você evidenciou ou que a sua equipe evidenciou, e aí você vai começar a montar um plano de ação. Por quê? Esse plano de ação vai fazer com que aquilo que é força você consiga melhorar, você consiga aumentar o potencial dessa força, aquilo que é fraqueza você consegue reduzir com esse plano de ação, então você vai elaborar uma estratégia para reduzir isso. Aquilo que é oportunidade, você vai aplicar um plano de ação para que você possa aproveitar essa oportunidade e aplicar dentro da organização, e a mesma coisa com as fraquezas. Então entenda, definir e vou estabelecer medidas, vou estabelecer ação, porque não adianta nada você ter um direcionamento estratégico, um plano estratégico para isso e você não ter ação. Ah, eu fiz, montei lá num A0, numa folha grande, coloquei numa tela de computador, maravilhoso, com um monte de situações, uma série de situações que eu consigo resolver, que eu consigo aumentar o potencial, mas eu não tenho ação nenhuma. Ou seja, você investiu tempo e dinheiro à toa. Não resolveu nada você investir esse tempo, chamar as pessoas se você não tem uma ação. Então, elabora-se um plano de ação para cada um desses itens. Gustavo, tem coisa pra caramba. Tem. E aí você vai elencar qual é a sua prioridade para cada um desses quadrantes. Como é que eu posso elencar isso? Você pode elencar com severidade, probabilidade, detecção, ou posso pensar em quanto essa oportunidade é importante para a empresa, ela é fácil de ser aplicada, ela não é fácil de ser aplicada, necessita de recurso financeiro, não necessita de recurso financeiro. Então você estabelece a sua regrinha e você aplica dentro de cada uma dessas atividades essa regrinha. Então se é uma oportunidade, essa oportunidade ela é fácil acesso? É. O investimento dela é baixo? É. Opa, então essa eu vou fazer primeiro. Por quê? Já que ela é de fácil acesso e o investimento é baixo, ou eu não preciso de investimento, é a primeira coisa que eu vou fazer. É a primeira coisa que eu vou colocar em prática. Para quê? Para que você já comece a ter resultado em cima do seu direcionamento estratégico. Lembrando que tudo isso tem que estar direcionado no objetivo maior que você estabeleceu, seja ele qual for. Então, mudança de cultura, eu vou trabalhar com os meus planos de ação voltado para esse objetivo maior. E aí você vai estabelecer cada um desses objetivos. Você vai estabelecer cada um dessas, objetivos não, estabelecer cada um cada plano de ação para cada atividade dessa, para cada ponto de que você encontrou dos 4 quadrantes. Vai ficar um trabalho grande, e é bom que fique grande, porque significa que você tem potencial para melhorar aquilo que você já é bom e potencial para reduzir aquilo que você não é tão bom assim. Então, que fica grande, mas que você priorize e que você consiga enxergar todos esses planos de ação dentro da organização. Como é que eu faço um plano de ação? Já falei em outros vídeos, vou reforçar aqui. Como é que eu monto esse plano de ação? De maneira bem simples. Atividade, então você tem lá sua oportunidade, sua força, sua fraqueza, sua ameaça. O qual vai ser a atividade para sanar aquilo, o que você vai fazer para resolver aquilo. Vai determinar um prazo, não é 30 dias, 40 dias, é uma data e uma pessoa responsável. Então,
Gustavo, João, Maria, Fernanda, Maurício, seja lá quem for, é o nome da pessoa. Fazendo isso, você vai comprometer a pessoa a realizar aquela atividade. Está o nome dela lá. Então você compromete, você faz com que a pessoa vá tomar alguma ação em cima daquilo. Gustavo, está muito simples. A minha empresa tem uma cultura um pouco melhor, eu tenho uma capacidade de aplicar uma ferramenta um pouquinho mais complexa. Aplica a ferramenta 5W2H, também do inglês, né? Eu tenho um vídeo que eu falo dela, vou deixar o card aqui para vocês, de como aplicar essa ferramenta, e você aplica essa ferramenta. São 5 perguntinhas que você vai respondendo e você vai determinando ali como que vai ser feito aquela atividade. Também é uma ferramenta muito boa, muito prática e muito acessível. Não é, ela é simples de se fazer, ela é simples de você utilizar no dia a dia e visualmente fica muito boa, né? Então utilize essa ferramenta, monta o plano de ação ou dessa maneira simples que eu falei, ou utilizando essa ferramenta 5W2H, também muito conhecida, muito fácil, como eu falei, de se aplicar. Feito isso, eu vou vou diagramar isso, seja via papel ou em meios eletrônicos, e vou arquivar isso. Acabou? Não. Qual que é o próximo passo? Você vai comunicar isso para dentro da organização. Você vai informar desde o começo, né? Então, você não vai falar, estamos fazendo um direcionamento estratégico. Não. Você vai comunicar que a empresa tem um objetivo de mudar a cultura da segurança do trabalho, por exemplo, como eu falei no começo do vídeo. Então você vai ter essa mudança, então esse é o objetivo maior, então todos estão sabendo que a organização está trabalhando e vai tomar ação, tomar medidas para que mude-se a cultura da segurança do trabalho. Então todos estão cientes. Você fez todo o direcionamento estratégico, elaborou o plano de ação, você faz o quê? Comunica essas pessoas, comunica os trabalhadores quais são os planos de ação. Tudo que foi discutido? Não. Você tem que direcionar o conhecimento e comunicar aquilo que cada um lhe compete. Então você vai comunicar para a área produtiva o que compete à área produtiva. Você vai comunicar para a área administrativa aquilo que compete para a área administrativa. Isso é muito importante. Por quê? Se você comunicar tudo para todo mundo, o pessoal vai se perder. E aí vai falar, mas por que eu tenho que saber da área administrativa se eu estou no operacional? Por que eu tenho que saber do operacional se eu estou na área administrativa? Então, comunique aquilo que cada um precise saber, né? E seja transparente e claro, e faça com que isso aconteça. Então, a comunicação dentro da organização é uma coisa que eu falo bastante também, bato bastante nessa tecla. Não adianta você não comunicar. Se você não comunicar, principalmente na área da segurança do trabalho, se você não comunicar, você não vai ter as pessoas ajudando você no gerenciamento da segurança do trabalho. Na verdade, elas vão estar atrapalhando, porque elas vão imaginar algo que é fora da realidade e vão fazer o contrário do que você precisa que seja feito. Então, comunique de maneira transparente e treine as pessoas, capacite as pessoas. Faça o DDS, utilize a CIPA, as reuniões ordinárias da CIPA, utilize esses meios, quadro de aviso, rede de computadores, intranet, extranet, para que as pessoas entendam o que elas precisam fazer para que a cultura, como exemplo que eu dei, da segurança do trabalho seja alterada. E fale realmente, olha, a empresa está comprometida com essa mudança. Quem que tem que estar comprometido? Que é um detalhe importante também. A alta direção ou quem toma a decisão dentro da organização. Por isso que é importante você conversar com o seu gerente, com o seu supervisor, com quem é dono da empresa, enfim, com quem toma a decisão da organização. Mostrar para ele os benefícios e convencer ele e evidenciar para ele que o direcionamento estratégico traz resultados significativos para a organização. Então esse é um passo importante. Com ele comprometido, a organização toda se compromete. Então a pessoa que toma a decisão falou que vai acontecer, o resto flui. Tem alguns que vão
torcer o nariz, que não vão gostar, mas dentro da população que você tem dentro da sua organização, é uma pequena percentagem. É um número pequeno de pessoas que não vão aderir ou que vão reclamar ou que vão no caminho contrário. Mas você tem artifícios e maneiras de conversar e convencer que aquilo é bom para a organização. Então, comunicação e comprometimento sempre. E depois, o follow-up, o acompanhamento desse planejamento estratégico, desse direcionamento estratégico ao longo do tempo. Você tem um plano de ação que está comunicado, que está divulgado, e você, como segurança do trabalho, vai verificar, vai inspecionar, vai avaliar se tudo aquilo que foi dado como direcionamento está acontecendo. Se não acontecer, você tem que entender o porquê não está acontecendo. Então, vai questionar a pessoa por que aquele plano de ação não está sendo executado, por que aquele treinamento não foi realizado. De repente, a organização, dentro da primeira etapa da análise ali, ela tinha recurso. E aconteceu algo ao longo do tempo que esse recurso teve que ser direcionado para outra finalidade. E aí você tem que refazer esse planejamento estratégico, esse direcionamento estratégico. É muito importante você ter esta visão e esse diálogo com quem toma a decisão, justamente para você poder corrigir o seu direcionamento estratégico. Não é porque você fechou aquilo, né, que você vai ficar dentro daquela situação, dentro daquela linha. Não. A gente está vivendo num mundo que as coisas mudam constantemente. E aí imagine a seguinte situação, né? Você está lá em janeiro, fazendo todo o planejamento seu pronto, todo executado, né? E aí você começa a aplicar esse direcionamento estratégico, esse planejamento estratégico dentro da organização, e vem a pandemia, como aconteceu em fevereiro, e aí? Quarentena, lockdown, medição de temperatura, álcool em gel, redução de 40% dentro do efetivo, dentro da organização, para poder evitar contágio, distanciamento social, home office, e aí seu planejamento foi para o espaço. Então você tem que refazer tudo isso. Então é importante você sempre acompanhar o seu planejamento ao longo do tempo. Não fique de braços cruzados esperando que o planejamento mudou, as coisas mudaram, o planejamento muda sozinho. Não, você tem que arregaçar as mangas e vamos fazer a mudança. Sempre falo, de profissional da área de segurança do trabalho não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Ele tem que sempre estar um passo à frente. Somos prevencionistas. A nossa meada, nosso cerne, a linha mestra da segurança do trabalho é ser prevencionista, é pensar na prevenção e aplicar a prevenção dentro da organização. Para o direcionamento estratégico não é diferente. Você tem que sempre olhar e tentar estar um passo à frente de tudo aquilo que acontece. Focando sempre no resultado, na saúde, na segurança do trabalhador. Gustavo, o empresário não enxerga dessa forma. O empresário só quer saber de dinheiro e de lucro e de dinheiro dentro do bolso dele. Concordo. Venda o seu peixe. Coloque o que é vantagem dentro da segurança do trabalho para que ele possa entender. Não, mas ele é muito grosso. Converse com ele e mostre e fale aquilo que ele precisa escutar da maneira que ele entende. Não vá falar de segurança do trabalho no nosso linguajar, né? Você tem que falar de segurança do trabalho no linguajar dele. Por isso que a gente tem este dom, esta capacidade, essa competência de conversar com as pessoas. Eu sempre falo, não adianta você ser carrasco que você não vai a lugar nenhum. As coisas mudaram e hoje a segurança do trabalho é muito mais conversa. Ele tem que entender o que o colaborador está passando justamente para poder fazer esse direcionamento estratégico, esse planejamento estratégico dentro da organização. Mais uma vez eu falei durante o vídeo e falo agora para você. Você aplicando o direcionamento, aplicando o planejamento estratégico na área que você está atuando, seja na sua empresa ou seja como empregado, você vai ter resultados significativos. Como que eu sei disso? É só olhar para as grandes organizações. Só você olhar para as empresas que despontaram no mercado e que despontam no mercado a todo dia. Porque existe um direcionamento, existe um planejamento e todo mundo sabe para onde a empresa está indo.
qual é o rumo, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Isso você só consegue fazer isso com um planejamento estratégico, conhecendo a empresa e sabendo desses pontos que eu falei ao longo do vídeo para vocês. Se você não fizer isso, lá lembra no começo do vídeo? Se você não fizer isso, esquece. Posso aplicar na minha vida, na minha carreira pessoal, na minha vida pessoal? Pode e deve. Faz uma reflexão. Lógico, você não vai fazer com outras pessoas. Se você for casado, converse com a sua esposa e dialogue com ela e você vai ver que você consegue também ter um planejamento para a sua organização. Gustavo, você é louco, eu estou fazendo um planejamento estratégico para a minha vida. Por que não? Você quer ir para onde? Você quer fazer o quê? Ah, daqui 5 anos eu quero estar aonde? Quero viajar, quero ter uma casa na praia, quero ser gerente, quero ser dono de uma organização, quero ter uma consultoria. Realize seu sonho. O objetivo do seu planejamento estratégico é o seu sonho. Aplique isso na sua vida e veja se não vai dar resultado. Veja se você não vai ter não digo grandes, mas você não vai ter mudanças dentro da sua vida, seja ela de solteiro, seja ela de casado, seja como família. Aplique isso, faça esse exercício um dia e vê qual é o resultado que você vai ter. Eu apliquei isso na minha vida. O resultado, garanto para você, hoje eu estou e sou muito melhor do que alguns anos atrás, por conta de entender esse direcionamento estratégico, de entender quais são as oportunidades que a vida me ofereceu, quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Então, aplique e você vai ver o resultado como eu falei para você. Bom, eu fico por aqui e antes de partir, não esquece, se inscreva no canal, curte, compartilha, comente, ative o sininho. Você ativando o sininho, você vai ter o conteúdo antes e divulgue isso para os seus companheiros, amigos, colegas de trabalho, enfim, para o dono da sua empresa. Divulgue esse conteúdo, porque o objetivo do canal é justamente esse: levar conteúdo de maneira fácil para que você possa aplicar no seu dia a dia. Mais uma vez, eu fico por aqui e não se esquece, se inscreva no canal. Um grande abraço e a gente se encontra, lógico, pelos vídeos.